Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 19, os versos de 16 a 30, relatam a história de um jovem que é chamado de o jovem rico. E na história desse jovem, diz que ele se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: bom só tem Deus. Por que você pergunta sobre bom? E aí Jesus diz para ele: olha, a lei diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que não é um dos 10 mandamentos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse jovem diz para Jesus: olha, eu tenho cumprido isso desde a minha juventude. Jesus olha para aquele rapaz e diz: ainda te falta uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Siga-me. O texto diz que ao ouvir isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. E aí então Jesus diz aos seus discípulos: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem algumas leis, alguns princípios, algumas ordens que Deus nos dá e que Jesus nos dá, que elas são pessoais. Jesus disse para esse jovem: vai e vende tudo que você tem. Isso não é uma regra geral. Para esse jovem, Jesus disse isso porque ele era apegado aos bens. Mas algumas pessoas são apegadas à família. Nesse caso, Deus diz para essa pessoa o que disse para Abraão: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Outras pessoas são apegadas aos seus títulos. Elas gostam muito de ser chamado de doutor, de ser chamado de professor, e ela se apega tanto a isso, ela precisa jogar isso fora. Qualquer coisa que se interponha entre eu e Deus, entre você e Deus, deve ser jogado fora. Pode ser o dinheiro, pode ser o apego excessivo à família, pode ser o apego ao status. Tudo isso precisa ser abandonado. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar ao fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente pode fazer uma analogia. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém que é apegado a qualquer coisa que não seja o Senhor entrar no reino dos céus. Para caminharmos com Jesus, precisamos ter essa dedicação exclusiva a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Por isso, tudo aquilo que tenta ocupar o lugar dele é idolatria. A idolatria não são só imagens. A idolatria pode ser pessoas, a idolatria pode ser o trabalho, a idolatria pode ser o desejo de ascensão. Existem muitas formas de idolatria e nós precisamos abandoná-las, porque Jesus Cristo é o Senhor. E aquele rapaz se afasta. O texto lá de Lucas, esse texto, o texto correlato a esse, diz que Jesus teve compaixão daquele rapaz ao ver quando ele se afasta. Jesus não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos se aproximem dele de corpo, alma e coração, integralmente. Jesus quer exclusividade. Ele quer ser o nosso Deus, não apenas a religião que nós seguimos. Ele quer ser o nosso Deus. Cristianismo não é religião, cristianismo é uma pessoa, Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã a Nath estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.